SMTUC. E dava então a palavra ao professor Álvaro Seco, a quem eu pedi então o favor de nos fazer uma breve apresentação e depois, se não se importar, de responder a algumas perguntas que eventualmente suscitem, que haja alguma dúvida. Portanto, fica para o debate, é isso que eu queria convidar. Muito obrigada e a palavra é sua. Muito obrigado. Eu queria começar por cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Vereadores e as restantes pessoas e agradecer o convite que me foi feito, quer para coordenar este trabalho, quer para agora vir aqui brevemente apresentar os seus princípios fundamentais. Portanto, como a professora Ana já referiu, o que foi estudado foram aquilo que devem ser as especificações técnicas para o trabalho que vai ser elaborado por uma entidade especializada nesta área para a definição da futura rede do SMTUC, nomeadamente a futura rede do SMTUC, no período pós-entrada em funcionamento do sistema de mobilidade do Mondego e, portanto, não na primeira fase que está para ser iniciada no princípio do próximo ano, mas no final da segunda fase. Portanto, basicamente, eu vou apresentar alguns tópicos que me parecem mais importantes e talvez gastar um bocadinho mais tempo na parte da definição dos princípios organizativos que foram consensualizados nas reuniões que a professora Ana referiu e que me parece que são talvez os mais interessantes para os senhores vereadores tomarem consciência nesta fase. Portanto, o objeto do trabalho é, portanto, o novo serviço do transporte coletivo regular a oferecer pelo SMTUC no período pós-sistema de mobilidade do Mondego. Os objetivos que deverão ser atingidos nesse estudo são, primeiro, começando por uma seleção da arquitetura da rede. A arquitetura da rede é o jargão que eu uso para definir qual é o conjunto de linhas que os SMTUC deverão ter e como é que elas deverão funcionar de per si e em coordenação umas com as outras. E, portanto, isto é genericamente aquilo que eu designo de arquitetura de rede e, portanto, um dos objetivos fundamentais do trabalho que vai ser executado é a definição de uma arquitetura de rede eficiente, sendo que, atendendo, perdoar-me-ão só uma breve nota técnica, atendendo a que este é um problema claramente multi-objetivo, ou seja, a solução que se vai desenvolver pretende responder a muitos objetivos diferentes, que são em muitos casos conflituantes entre si. É fácil de perceber, por um lado queremos uma solução economicamente eficiente que custe o menos dinheiro que for possível, mas por outro lado queremos servir os cidadãos o melhor possível e, tendencialmente, quanto melhor for o serviço, mais caro ele vai ser em termos de financiamento. E, portanto, há aqui permanentemente, qualquer que seja a solução, um conflito entre querer soluções eficientes do ponto de vista económico e eficientes do ponto de vista operativo. E, portanto, não é possível a ninguém dizer taxativamente que uma solução é melhor do que outra, depende da importância relativa que dermos a cada um destes objetivos. E, portanto, nesta perspectiva, nós falamos não em soluções ótimas, mas em soluções eficientes. E atendendo a esta situação, o que se pretende que a equipa que vai fazer o estudo faça é que, numa primeira fase, apresente não uma, mas duas soluções base alternativas para que o Executivo Camarário possa avaliar e, em última análise, decidir qual é essa mesma solução. Ora bom, estas arquiteturas de rede deverão cumprir um conjunto de objetivos. Primeiro, é preciso garantir que, em coordenação com o sistema de mobilidade do Mondego, haja uma cobertura do território e uma qualidade do serviço que seja, no mínimo, mas isso é mesmo o mínimo, equivalente à oferta atual. Não faz sentido mudar, sermos receptores de um grande investimento do sistema de mobilidade do Mondego para tudo ficar na mesma. Portanto, obviamente, há partes da cidade e serviços e ligações na cidade que vão melhorar muito com a introdução do sistema de mobilidade do Mondego, mas há muitas outras partes da cidade e do concelho que não são diretamente afetadas e beneficiadas desse grande investimento. E, portanto, é preciso arranjar uma nova solução que coordene e integre
aquilo que vai ser a oferta do sistema de mobilidade do Mondego, com aquilo que vai ser a oferta do SMTUC, e ainda, já agora, daqui a um bocadinho voltarei a essa questão, lembrar que há também a oferta por parte da CIM, particularmente da CIM, que também oferece, de acordo com o que está no concurso que ainda está a decorrer, também oferece serviço municipal, serviço intermunicipal e serviço interregional. E, portanto, todas estas ofertas não faz sentido que funcionem de forma independente, é preciso coordená-las, não só para que a qualidade do serviço seja melhor, mas também para que, do ponto de vista económico, haja uma rentabilização dos investimentos aí feitos. Ora bom, portanto, cobertura pelo menos igual à oferta atual, em termos de cobertura do território, adequada acessibilidade e cobertura das áreas de captação dos equipamentos escolares de saúde, desportivos e culturais do município, mas tendo como nota uma restrição importante, que é esta solução tem que ser aplicável com os recursos úteis que o SMTUC tem ou virão a ter quando for para implementar a solução. E, portanto, temos que ter a noção de que há restrições de frota e de motoristas que alguns são ultrapassáveis, outros não são, e, portanto, não vale a pena desenvolver uma solução utópica que depois não é aplicável na realidade. Ora bom, para além da definição da rede em geral, vai ser depois necessário pôr as mãos na massa e definir as especificações operacionais desta rede. Ou seja, para cada linha, definir o seu traçado, quais são as paragens, quais são as frequências, quais são os horários por cada período temporal. Períodos letivos, períodos de férias, dias úteis, fins de semana. Portanto, há um enorme manancial de detalhe da solução que vai ser preciso também ela ser feita e, em função dessas especificações operacionais, é preciso identificar os meios necessários, aquilo que comumente na gíria técnica se chamam as chapas de autocarros e a estimativa aproximada de motoristas necessários para cumprir este desiderato. Terceiro objetivo, o estudo deverá apresentar no final uma avaliação crítica. Aqui a palavra crítica não é imediatamente uma palavra negativa, é uma avaliação dos pontos fortes e fracos da infraestrutura que dá suporte à operação da rede do SMTUC. E, portanto, uma vez que vai haver uma alteração muito significativa daquilo que vai ser a futura rede do SMTUC em relação à rede atual, é preciso ter uma perfeita consciência se a infraestrutura viária das paragens dos interfaces tem capacidade para responder de forma adequada a esta nova rede de transportes coletivos. Ora bom, definidos, portanto, estes objetivos fundamentais, foi preciso definir uma metodologia e um conjunto de princípios de organização dos trabalhos que vão ser desenvolvidos. E, basicamente, considerou-se que era viável, atendendo às restrições temporais que existem, pedir que o trabalho seja executado num período máximo de 10 meses, não incluindo os períodos de aprovação pela Câmara Municipal de Coimbra das fases de trabalho, sendo que a primeira fase deverá ser desenvolvida ao longo de 3 meses e meio e consiste basicamente nos trabalhos preparatórios. Não vos vou amassar com essa questão, se quiserem, naturalmente poderei elucidar um pouco mais, mas acima de tudo, esta primeira fase culminará com a apresentação do planeamento estratégico da rede. Ou seja, as tal arquiteturas da rede alternativas de que falei há pouco deverão ser desenvolvidas nesta fase, portanto, deverão ser apresentadas para consideração à Câmara, ao Executivo Camarário, 2 arquiteturas alternativas fundamentais. Eu daqui a um bocadinho poderei elucidar um bocadinho melhor em que é que estas 2 arquiteturas tenderão a ser mais diferenciadas. E no final desta fase, caberá à Câmara Municipal a escolha de uma destas arquiteturas para ser depois desenvolvida em detalhe nas fases seguintes. E, portanto, há aqui uma fase fundamental, uma primeira fase fundamental da apreciação do trabalho que vai ser desenvolvido no final da primeira fase
e que terá que culminar com a aprovação de uma destas arquiteturas. Seguir-se-á a segunda fase, que temos uma duração estimada de cerca de 4 meses e meio, para, escolhida a arquitetura na fase anterior, fazer o desenho detalhado de todas da rede, portanto, todas as linhas, com a definição das trajetos, paragens, horários desta linha. E no final desta fase, haverá, portanto, uma solução completamente definida, que deverá ser objeto de ações de consulta pública. E, portanto, é no final desta segunda fase que se propõe que seja feita a maior interação com os cidadãos do município, para que se possam identificar eventuais necessidades de melhoramento da solução e que, no final de tudo, então haverá uma aprovação final por parte da Câmara Municipal de Coimbra. Chama a atenção que no final desta segunda fase é verdadeiramente onde termina a parte, e deixa-me chamar a atenção que é dita no sentido positivo da palavra, a parte política da questão. Ou seja, as opções de política por parte da Câmara, política de mobilidade, não estou a falar de política partidária, estou a falar de política de mobilidade, devem ser explicitadas no final da primeira fase e depois no final da segunda fase. Isto porquê? Porque depois de adotada a solução técnica, a partir daí são trabalhos técnicos que são muito importantes, são essenciais para que os SEMTUC possam aplicar a solução, mas são questões técnicas, não precisam de ter a avaliação política por parte dos senhores vereadores e por parte do Sr. Presidente da Câmara. E, portanto, esta terceira fase deverá ser realizada ao longo de 2 meses, completando assim os 10 meses de trabalho que se consideram necessários para desenvolver este estudo. Eu com isto termino basicamente esta apresentação metodológica básica. Gostava só, se assim o entenderem, de vos dar uma ideia de alguns princípios fundamentais de organização da rede que já foram estudados, já foram discutidos com as entidades que a professora Ana referiu há pouco e que vão servir de ponto de partida para o trabalho que a empresa que será contratada irá realizar de desenvolver uma solução detalhada e a implementar. Ora bom, para definir uma arquitetura de uma rede de transportes coletivos, o ponto de partida é perceber o território. Eu não vos vou amassar, mas genericamente só para dizer que na leitura que a equipa que eu coordenei fez do território do município de Coimbra, genericamente nós identificamos um conjunto de zonas centrais a que chamamos âncoras, que são basicamente os grandes espaços mais importantes do ponto de vista comercial de serviços dentro do município. Eles estão mais ou menos identificados aí, daqui a um bocadinho aparecerão. Deixem-me ver. Ok. Julgo que estão a ver ali o apontador, em que basicamente identificamos na margem direita o Polo 2 da Universidade, o Val das Flores, a zona de São José e Sol 1, naturalmente a zona dos hospitais do ZUC, o Polo 1 da Universidade, a Baixa da cidade e a futura estação intermodal de Coimbra B. São os 7 espaços que nós consideramos os espaços âncora que deveriam condicionar particularmente a rede, e achámos que também se justificava na margem esquerda a identificação e a especificação de 4 pontos. Por um lado, a zona do centro de São Martinho e Escola Agrícola. Por outro lado, o ponto mais importante, junto ao Hospital dos Covões, associado ao espaço das escolas e Fabril que lá existe. E depois ainda o Fórum, que é o mais importante polo comercial da cidade, e o Rocio de Santa Clara, pela sua importância, nomeadamente turística e cultural. E, portanto, nesta zona central, aquilo que eu vou apresentar a seguir girou à volta de terem atenção que há estes 7 mais 4 grandes espaços que
conformam as atividades socioeconómicas do município de Coimbra, e alguns deles são particularmente importantes também para deslocações intermunicipais. Ora bom, para além destes 11 polos, no essencial, no resto da zona central da cidade e no resto do município, o que temos é zonas residenciais mais ou menos densas, mais densas na zona central da cidade, mais dispersas nas zonas periféricas e, portanto, é possível identificar um conjunto de setores residenciais que também terão naturalmente que ser servidos. O que é que a tipologia atual da rede de SUNTUC tem que faz com que tenha que ser alterada por via da implementação do projeto do Sistema de Mobilidade do Mondego, mas não apenas por essa via, mas por defeitos intrínsecos que ela já hoje tem e que de qualquer maneira deveriam ser corrigidos, mas que só foram tornados prementes a sua alteração pelo facto de haver uma alteração muito significativa da oferta de transportes coletivos através do Sistema de Mobilidade do Mondego. Aquilo que torna imperativo a alteração da rede dos SUNTUC é aquilo que eu espero que fique razoavelmente óbvio nesta imagem. Esta imagem o que é que mostra? Mostra aqui na zona do centro da cidade, na margem direita, para vos ajudar a enquadrar aqui em cima, onde está o meu cursor, é a zona do Hospital da Universidade de Coimbra. Aqui nesta zona é a Praça da República e aqui o Polo 1 da Universidade. Aqui é a portagem e aqui é mais ou menos onde nós estamos agora neste momento. E, por outro lado, esta linha verde que aqui está traçada é a futura rede do Sistema de Mobilidade do Mondego. As 3 linhas do Sistema de Mobilidade do Mondego. As outras linhas que aqui estão, a preta, a azul, a vermelha, são algumas das mais importantes linhas que atualmente os SUNTUC oferecem e que têm as maiores frequências de serviço ao longo do dia. E é fácil de perceber, por exemplo, nesta zona aqui que eu estou a apontar, que vem desde a Baixa, aqui é a zona dos tribunais, aqui é a Sá da Bandeira, Praça da República e depois Parcelas, que há uma sobreposição brutal, natural, deixem-me dizer, por algum motivo a linha do metro passa lá, e, portanto, a partir do momento em que passa a linha do metro, é mais ou menos óbvio para qualquer pessoa que algumas destas linhas têm que deixar de passar naquela zona. Ora, sendo algumas das mais importantes linhas, eu tenho só aqui, se tiverem só para curiosidade, a linha 7T tem uma frequência diária em dias úteis de mais de 100 serviços. E, portanto, é uma frequência muitíssimo elevada. A linha 7 tem 113 serviços e, portanto, são tudo linhas de altíssima frequência que não faz sentido ficarem sobrepostas, integralmente sobrepostas com as linhas do metro. Antes, pelo contrário, temos de aproveitar a oportunidade para com elas ir cobrir zonas que não vão estar servidas pelas linhas do metro. E já agora chamo a atenção, o metro vai ter uma função muito importante na mobilidade da cidade, mas o metro só por si não resolve coisíssima nenhuma. Porque a rede do metro, e eu estou à vontade para dizer isto, não é uma crítica à rede do metro, são 3 linhas. Ora, tenham a noção de que os SUNTUC têm mais de 100 linhas atualmente em funcionamento. Portanto, não são 3 linhas que vão substituir as outras 100, não. O que temos que fazer é que potenciar a utilidade, quer das linhas do metro, quer das linhas do SUNTUC, fazendo a sua integração. Portanto, esta é a principal razão porque é que há esta premência temporal para fazer a alteração agora e não daqui a 2 anos ou atualmente. Esta é a grande alteração. Mas queria só chamar a atenção, só a título de curiosidade, mostrar, se tiverem curiosidade, é possível arranjar outras imagens para o resto do município, para além desta. Nas zonas suburbanas do município de Coimbra, a rede é essencialmente do tipo radial, dirigida ao centro da cidade. Aqui está apenas a título de exemplo a zona do Botão, lá em cima, mas percebe-se perfeitamente, o centro da cidade está aqui, está em baixo, portanto,
aqui para baixo é o centro da cidade, e, portanto, há um conjunto de linhas que serve radialmente esta zona norte do município, nomeadamente Sozelas e Botão. E tal como há esta rede radial aqui, há um conjunto de outras redes radiais a toda a volta do centro da cidade. Agora, porquê é que, independentemente do serviço do SMM, se justifica fazer uma revisão e uma atualização da oferta da rede do SNTUC? Porque a rede do SNTUC, em função das sucessivas alterações que foi sofrendo ao longo de muitos anos, sem ter sido objeto de uma reorganização integral, tem um conjunto de linhas onde é feito um recurso muito significativo àquilo que tecnicamente chamamos variantes e parcelares. O que são variantes e parcelares, só para ser mais ou menos óbvio, uma variante a uma linha de transporte coletivo é um troço que não faz parte do troço base da linha do transporte coletivo, mas que é feito em algumas alturas por motivos justificáveis ou não, mas são alterações ao serviço. Ora bom, as parcelares significa basicamente que uma determinada linha de transporte coletivo, em determinados períodos do dia ou do mês ou da semana, a linha é encurtada por razões de, eventualmente, falta de procura potencial nas zonas mais afastadas e, portanto, faz-se aquilo que chama a criação de uma parcelar à linha de base. Ora bom, o recurso a variantes e parcelares é, em si mesmo, um instrumento que faz sentido usar de vez em quando, mas que não deve ser usado de forma sistemática. E, infelizmente, a rede do SNTUC, ao longo dos anos, foi ganhando variantes e parcelares que são difíceis de eliminar, porque depois há sempre alguém que depende dessas variantes e, portanto, que naturalmente, se a variante desaparecer, se vai queixar e com a sua justificação. E, portanto, depois de criadas variantes e parcelares, é muito difícil de ir fazendo a reversão destas situações. Ora, é numa altura como esta que a Câmara vai ter, em que vai ser feita uma reformulação total da rede, que devemos corrigir este tipo de situações. Um outro tipo de situações indesejável, só para se perceber o âmbito, que não vos vou mostrar todas as soluções, mas é aquilo a que podemos designar o recurso a circuitos circulares unidirecionais de dimensão significativa. O que é que isto quer dizer? Eu não sei se consigo... está aqui, exatamente. A linha 10A do SNTUC tem este traçado que aqui está. Ou seja, é uma linha circular, só há transporte feito num sentido e, portanto, as pessoas são servidas sempre da mesma maneira, o que significa, por exemplo, que alguém que esteja no sítio onde eu pus o cursor e queira vir para ali, tem um circuito muito curtinho e dá muito jeito de ir fazer esta viagem. Mas quando a pessoa quiser voltar para casa, vai ter que dar a volta praticamente ao município todo para voltar para casa. Ou seja, porquê é que isto acontece? Por causa das restrições que o SNTUC tem de meios, não há capacidade para criar os dois sentidos e então, para aceder e dar resposta às necessidades de acessibilidade mínima das populações, criam-se soluções deste género, que são compreensíveis, às vezes são necessárias, mas a qualidade do serviço oferecido é muito deficitária. E, portanto, também, mais uma vez, é importante tentar minimizar a existência destas soluções o mais possível. Ora bom, mostrando-vos os problemas que há para resolver, só 2 ou 3 notas sobre princípios base da organização que foram já consensualizados com os serviços da Câmara para que sirvam de referência ao desenvolvimento da solução por parte da empresa que vai fazer o trabalho. Primeira regra, e esta é muito importante e tem que ser assumida politicamente, e mais uma vez ao nível da política de mobilidade, tem a ver com a existência ou não de transbordos
no transporte coletivo. O que é um transbordo? É a necessidade, em muitas circunstâncias, em que a pessoa, para fazer uma determinada viagem entre um ponto e outro, não vai ser servida por um único serviço de transporte coletivo, uma única linha, vai ter que mudar de autocarro ou de comboio para fazer uma segunda parte da viagem e, eventualmente, ter que mudar outra vez. Cada vez que tiver que mudar de autocarro, sair do autocarro e para ir apanhar outro, dizemos que estamos a fazer um transbordo. É evidente para todos nós, mesmo aqueles que quase não andam de transporte coletivo, que o transbordo é uma penalização. Ou seja, é indiscutível que a qualidade do serviço é melhor se eu puder levar diretamente a pessoa da sua origem ao seu destino final. Mas isso não é economicamente e operacionalmente possível de garantir sempre. E, portanto, uma das decisões mais importantes do trabalho que eu estou aqui a apresentar é a identificação de qual é o ponto de equilíbrio. Quais são as viagens que devem ser servidas diretamente, quais são aquelas que devem ser servidas com um transbordo, e, por exemplo, saber, será que é aceitável em Coimbra pedir a alguém que mude 3 vezes de autocarro para ir da origem ao seu destino? Aquilo que foi aqui consensualizado com a Câmara é que não é aceitável. Ou seja, o que nós dizemos é uma viagem que dentro de Coimbra precise de 3 mudanças de meio de transporte para ser efetuada, para nosso efeito, do ponto de vista técnico, é a mesma coisa que não haver serviço. O que não quer dizer que não seja utilizável uma vez excepcionalmente, mas nós não podemos dizer às pessoas: olha, tem aqui um ótimo serviço que eu obrigo apenas a ter a paciência de mudar de autocarro 3 ou 4 vezes. E, portanto, uma das primeiras decisões que foi incorporada no caderno de encargos, nas especificações técnicas, é esta que está aqui. Ou seja, a referência para as viagens normais dentro do município são que elas sejam servidas diretamente, portanto, sem transbordo ou com apenas um transbordo. E que, no máximo, deverá haver a possibilidade de haver 2 transbordos. Tudo o que se vá para além disto é considerado demasiado inconveniente para os potenciais utilizadores e, portanto, não é servido. Ora, mas mesmo assim, as viagens não são todas iguais e, portanto, já foi feita aqui uma avaliação do que é que são viagens que devem ser servidas diretamente, quais são aquelas que tendencialmente serão servidas ou diretamente ou com um transbordo, quais são aquelas viagens que, infelizmente, só poderão muitas vezes ser servidas com 2 transbordos. Só para não vos maçar com todas estas questões, dar só os 2 exemplos extremos que aqui estão. As viagens entre aquelas zonas âncora que eu referi há pouco, há um bocado, as tais 7 zonas na margem direita mais as 4 zonas na margem esquerda, é nosso entendimento que, pela sua importância, a ligação entre elas deverá ser garantida sempre por serviços diretos. Portanto, esta é uma regra, dizer assim, aqui deverá haver um número tão significativo e tão importante para a mobilidade do município que faz sentido que elas sejam servidas diretamente. Ora, como daqui a um bocadinho poderão ver num esquema que aqui vos apresento, a rede do metro, algumas desses 11 pontos de âncora, nem sequer são serviços para a rede do metro. E, portanto, vai ter que ser a rede do SMTUC que vai ter que complementar a rede do metro para este efeito. No outro extremo da hierarquia, a ligação entre zonas periféricas, infelizmente, seria muito interessante termos sempre ligações diretas, mas a regra vai ser, provavelmente não é possível fazer ligações diretas. Então, dar-vos um exemplo. A ligação entre Almalaguês e Arzila, haverá eventualmente 2 ou 3 pessoas que precisam de fazer esta ligação. Portanto, não faz sentido, por causa dessas 2 ou 3 pessoas, tentar ter um serviço direto. E, portanto, o que vamos dizer às pessoas é que vamos tentar soluções que tenham um transbordo, mas muitas vezes, para estas 2 ou 3 pessoas, elas terão que aceitar 2 transbordos. E, portanto, depois há aqui uma gradação natural, discutível, é sempre discutível, mas julgo eu, espero eu, defensável, sobre qual é o grau de exigência dependendo do tipo de deslocação que está em casa. Ora bom, ao nível da qualidade do serviço, o que é que define a qualidade do serviço? Basicamente, primeiro que tudo, a frequência de serviço, ou seja, quantos autocarros por hora é que são oferecidos.
se há autocarros ou não há autocarros ao fim de semana, qual é a frequência ao fim de semana. A frequência é um dos elementos fundamentais, mas não é apenas a frequência. Os tempos de viagem são também importantes e, por isso, o sistema de mobilidade do Mondego vai ter via própria para que os autocarros possam andar mais depressa, mas além dos tempos de viagem, ou tão importante como o tempo de viagem, a velocidade, é a fiabilidade do serviço. E por isso, mais uma vez, aí, infelizmente, os SUMTUC ainda vão ficar em desvantagem em relação ao sistema de mobilidade do Mondego, porque o sistema de mobilidade do Mondego tem a via própria reservada que, em princípio, lhe garantirá melhores velocidades e mais fiabilidade do serviço. E então, para terminar a minha apresentação, que já vai demasiado longa, pensei que conseguia andar um bocadinho mais depressa, quais foram o conjunto de estratégias base que foram identificadas e que deverão ser adotadas por parte da empresa no desenvolvimento da sua solução final? Primeira regra, e esta é talvez depois de tudo o que eu disse, poderá parecer um pouco paradoxal, mas é importante. Vamos tentar mudar só aquilo que for estritamente necessário mudar. E porquê isto? Porque as pessoas demoram muito tempo a habituar-se a usar o transporte coletivo. E depois é facílimo deixarem de o usar. Ou seja, a familiaridade que a pessoa tem, o utilizador habitual tem com a utilização do transporte coletivo, sempre que for possível, deve ser mantida. Para que não haja uma barreira, um choque demasiado violento na mudança. Já vai haver muitos choques, mas vamos tentar, a empresa que fizer a solução final deve tentar limitar ao mínimo indispensável. Quando é indispensável, faz-se. Se não for indispensável, não se deve fazer. Naturalmente, deverá ser mantidos os níveis de cobertura territorial. E vamos então aproveitar para tentar, para além de resolver os problemas de interação com o sistema de mobilidade do Mondego, vamos tentar otimizar a rede, minimizando os tais problemas com as variantes, com as parcelares, com a utilização de circuitos circulares unidirecionais. O aspecto fundamental deste trabalho vai ser a integração funcional da rede do SUMTUC com todas as outras redes. E Coimbra já tem um conjunto de redes de diferentes modos de transporte muito significativa e vai ganhar um novo operador com o sistema de mobilidade do Mondego. Só para ter uma ideia da complexidade, nós estamos a falar da rede regular de transportes coletivos do SUMTUC, mas depois temos a Ecovia, temos o transporte flexível a pedido, temos a linha azul, temos os elevadores. Isto só para falar de sistemas da responsabilidade do SUMTUC, mas depois ainda temos outras redes, a rede do SMM, o sistema rodoviário municipal, intermunicipal e regional da CIM, que há de sair um dia do tribunal, portanto já saiu, então, uma boa notícia. Há os sistemas interurbanos da Flixbus e da Rede Expressos, há a rede ferroviária suburbana e regional da CP e há a rede ferroviária interurbana nacional e internacional. Portanto, a rede do SUMTUC é a rede base que vai colar todas estas redes. Sendo que há aqui uma parceria estratégica óbvia entre a rede do SUMTUC e a rede do sistema de mobilidade do Mondego. Eu vou passar esta questão já. Então vamos lá ver o trabalho, uma vez que julgo que já a complexidade do trabalho que vai ser desenvolvido, julgo que já ficou clara desta apresentação, e isso levou, com a concordância da Câmara, a que nós achássemos que era útil desenvolver uma primeira arquitetura alternativa de solução que possa servir de base de trabalho para a empresa que aí vem. Com isto, em princípio, ganharam-se duas coisas. Uma, não me cabe muito a mim focar, mas, digamos, aproveitou-se um olhar diferente daquilo que vem fazer o resto do trabalho, que foi o da equipa que por mim coordenava. Mas, por outro lado, acima de tudo, ganhou-se tempo, porque estas coisas, para serem amadurecidas e discutidas, demoram tempo,
e, portanto, digamos que o trabalho que vem agora a seguir já não parte do zero, parte de uma posição um bocadinho mais avançada. Só 2 ou 3 notas sobre os principais princípios de arquitetura da rede que nos pareceram que eram úteis de serem adotados. A grande alteração que está implícita nesta solução é assumir que deverá haver uma rede central no sentido de que serve o centro da cidade, base do SMTUC, constituída, já vos mostrarei se estiverem dispostos a ouvir isso um bocadinho, constituída por 5 linhas do SMTUC, que em conjunto com as 3 linhas do sistema de mobilidade do Mondego, formam a rede base para as deslocações em transporte coletivo dentro do centro da cidade. O centro da cidade vai desde Coimbra B, apanha até ao Polo 2 da Universidade, até à Encosta dos Malheiros, até aos Covões. Portanto, digamos que é aquilo que aqui estamos a designar de centro da cidade. E que serve, portanto, servindo os tais 11 espaços âncora de que falei há pouco. Ora bom, esta rede central do SMTUC deverá, portanto, as 5 linhas do SMTUC mais as 3 linhas do SMM deverão garantir as tais ligações diretas entre os 11 espaços âncora de que falámos. Se tiverem curiosidade, eu tenho todo o gosto em vos mostrar um bocadinho melhor a solução, mas se calhar poupava-vos a isso nesta fase. E, portanto, esta é a rede, é o equivalente a uma escala mais pequena àquilo que é a rede de metro de Lisboa. Ou seja, a rede de metro de Lisboa é a rede que serve o centro da cidade de Lisboa e que faz as grandes ligações e que garante depois a ligação para as outras regiões dentro de Lisboa, mas também para os municípios à volta. Aqui a lógica é a mesma. É dizer assim, se eu já tenho 3 linhas do SMS que fazem um serviço muito bom ao longo de 3 eixos, mas que não servem para grande parte do centro da cidade, se eu lhe acrescentar 5 outras linhas do SMTUC, com estas 8 linhas, eu tenho uma rede para as pessoas que têm o privilégio de viver e trabalhar no centro da cidade. Em grande parte, elas ficam servidas por estas linhas. E, portanto, estas 5 linhas SMTUC com as 3 linhas do SMM, se forem adotadas no estudo e validadas no estudo que aí vai ser feito, constituirão aquilo a que eu chamo aqui a rede central base de transportes coletivos do centro de Coimbra. Ora bom, estas linhas, através de interfaces modais, localizados em alguns sítios que eu vos direi rapidamente quais são, garantirão depois uma ligação às restantes linhas que servem o resto do município e que garantirão aquele cumprimento daquelas regras de ter no máximo 2 pontos de 2 transbordos, mas desejavelmente ter no máximo um transbordo para todas as viagens municipais. Ora bom, porque é que, estando eu já a tentar apresentar-vos uma solução de referência, porque é que ela não é adotada de imediato? É porque, infelizmente, eu gostava muito de ser capaz de fazer todo o trabalho que foi identificado há pouco, mas o que aqui está tem que ser ainda validado e testado de uma forma sistemática, analítica, e isso é que vai ser feito por parte do estudo que vem aí. Nomeadamente a tal decisão fundamental, que é escolher qual é o equilíbrio correto entre qualidade de serviço e custos da solução. O que é que eu quero dizer com isto? Reparem, há um bocado eu chamei-vos a atenção que ao longo da futura linha do metro Mondego, há atualmente muitas linhas de transporte coletivo do SMTUC. Ora bom, do ponto de vista, se pensarmos apenas na qualidade do serviço prestado e não pensarmos nada no dinheiro que elas custam, o ideal era ter linhas diretas para todo lado. E, à custa de sobreposição sistemática de canais, o que tinha como consequência o quê? Que cada linha transportava menos pessoas, mas como o custo é fixo, praticamente fixo, isto ia ter custos incomportáveis. Ora bom, uma solução alternativa, oposta, é dizer, não, vamos tentar poupar todo o dinheiro que for possível e logo que uma linha do SMTUC passe nas proximidades da linha do metro,
vamos fazer um transbordo e as pessoas passam a ter que ir de metro. Ora, se isto for levado também ao extremo, poupamos eventualmente algum dinheiro, mas perdemos muita qualidade no serviço prestado. Ora, encontrar o equilíbrio entre uma coisa e outra vai ser complicado. Por exemplo, a professora referiu e bem que na equipa de trabalho estavam técnicos da Metro Montego e já nesta fase se percebia alguma angústia da parte deles, quando eu aqui às vezes dizia, bom, mas aqui, eu não vos vou dizer exatamente todos quais são os pontos, aqui se calhar alguma sobreposição, alguma competição é saudável, porque estamos a servir, apesar de tudo, universos de alvos ligeiramente diferentes. Mas isto é sempre discutível. E, portanto, o encontrar da solução final deve ser testada de uma forma quantitativa e objetiva o mais possível. E isso nós não fizemos. Okay? E, portanto, se tiverem alguma curiosidade, eu poderei elucidar-me um bocadinho mais, dar-vos um ou outro exemplo, mas acho que ficou claro. Ou seja, o grande desafio na tal primeira fase de trabalho que vem a seguir é encontrar o equilíbrio entre complementaridade e competição, particularmente entre SMTUC e SMM. Ora bom, para além das tais 5 linhas do SMTUC, linhas estruturantes do SMTUC, vai ser preciso ainda um conjunto de outras linhas, mesmo nesta zona central. Eu, por exemplo, há um bocado referi a Encosta dos Malheiros. A Encosta dos Malheiros não é servida nem pelas 3 linhas do SMM, nem pelas 5 linhas do SMTUC, que há um bocado foram referidas. Mas as Encostas dos Malheiros têm que ser servidas. E, portanto, é preciso ainda, na zona central da cidade, uma rede complementar à rede base. Basicamente para garantir a cobertura dos espaços urbanos centrais não servidos pela rede central base, e sendo que, para garantir uma operacionalidade boa ao nível concelhio, cada uma destas linhas deve ser ancorada em pelo menos um grande interface modal para poder depois as pessoas mudarem, que vêm de uma linha destas, poderem passar para a rede base, seja a rede das 3 linhas do CMM, quer sejam as 5 linhas base do SMTUC. Aqui tem apenas um exemplo, daqui a um bocadinho, num instantinho, posso-vos mostrar apenas 4 exemplos que foram desenvolvidos para se perceber e que estas 4 linhas que estão aqui neste esquema e que estão à vossa disposição, julgo eu, para consulta se quiserem, corresponde a adaptações a 4 linhas que atualmente já existem, mas que precisam de ser ajustadas por algumas daquelas questões que eu referi há pouco. Finalmente, para terminar, nas zonas periurbanas e periféricas, portanto, nas regiões à volta da cidade, basicamente, como disse, o que se propõe é que as linhas continuem a ser organizadas de forma tendencialmente radial face ao centro, e aqui mudando o menos possível, apenas ajustando pontualmente aquilo que se justifique, mas adotando, tanto quanto possível, os trajetos das linhas atualmente existentes. Mas estas linhas deverão estar organizadas de maneira que todos os pontos centrais âncora que há um bocado foram referidos sejam servidos ou diretamente ou apenas com um transbordo, no máximo. E, portanto, como eu disse há pouco, para que este conjunto de linhas, futuras linhas do SMTUC, funcionem em rede, entre si e em conjunto com o sistema de mobilidade do Mondego, foram identificados um conjunto de interfaces modais mais importantes e que devem ser olhados com particular atenção. Os dois interfaces modais, os 2 pontos de mudança de transbordo entre linhas que foram identificados são basicamente a portagem, o Largo da Portagem e a Praça 25 de Abril. Portanto, a Praça 25 de Abril aqui, perto de onde estamos, e a portagem. E depois, num segundo nível, mas ainda com muita importância, a Estação Velha, a zona dos hospitais da Universidade e do Polo 3 da Universidade, a zona do Parque Campismo, Almas de Freire e Covões na margem esquerda. Ou seja, porquê é que eu estou a explicitar isto? É para chamar a atenção de uma coisa. É que, sendo verdade aquilo que eu disse há pouco, que é
os transbordos são sempre aspectos negativos do serviço. Este aspecto negativo pode ser minimizado ao máximo se eu conseguir ter cumprimento de horários, se conseguir ter infraestruturas de qualidade e as pessoas não tiverem que estar paradas à espera do autocarro, à chuva e em mau tempo, e, portanto, se houver previsibilidade e qualidade da oferta, essa penalização do transbordo é muito menos importante do que se não houver. E, portanto, toda a solução é feita procurando concentrar em alguns pontos apenas esta função de transbordo entre linhas e, portanto, por isso é tão importante que na organização futura da rede haja esta definição de principais pontos de interface modal. Nas zonas periféricas, fora do centro da cidade, a ideia basicamente é aproveitar ao máximo a oferta tal como ela já existe, com eventuais correções pontuais. Só visualmente não vos vou amassar, portanto, esta é a estrutura da rede que foi desenvolvida e que vai ser agora testada, espero eu, no essencial adotada, mas eventualmente corrigida, para a rede base central da cidade, constituída pelas linhas do metro que estão aqui marcadas a este traço verde que aqui aparece. Esta linha verde que aqui aparece corresponde ao traçado do metro e as outras linhas que aparecem com diferentes cores são as 5 linhas do SMTUC. Já agora notarão com certeza que há aqui uma sobrecarga significativa das linhas do SMTUC nesta zona, correspondem basicamente às grandes zonas âncora que não são servidas de todo pelo SMM. E, portanto, naturalmente, aqui haverá uma compensação por parte das linhas do SMTUC. Portanto, esta já vimos. E agora há apenas aqui uma amostragem para as tais zonas, linhas que servem as zonas suburbanas e periféricas. Há aqui uma lógica, se vocês repararem, esta imagem procura mostrar o eixo Taveiro-Arzila. Taveiro é mais ou menos aqui, Arzila fica fora do mapa, mas a ideia é dizer assim, para as linhas que atualmente existem, que vêm de Taveiro, Arzila, a maneira como elas vão entrar na cidade deverá ser feita de tal maneira que vão aceder ao essencial dos tais espaços de âncora que há um bocado foram referidos. Ou seja, se virem aqui, há aqui uma ligação que vai dar ali à zona do hospital, há aqui uma outra ligação que vai dar aqui à zona da Baixa da cidade, há uma outra ligação, estas linhas vermelhas que aqui estão, que vem para aqui, para a zona do Polo 1 e Polo 2 e Val das Flores, que não são servidas pelo metro. O aspecto-chave da organização que aqui está é que todas estas linhas vermelhas passam por um daqueles pontos de interface principais que há um bocado referimos. Por exemplo, se repararem aqui, há aqui uma linha vermelha que vai passar naquela bola vermelha que está ali que eu estou ali a apontar, que é nem mais nem menos que a Praça 25 de Abril. Ou seja, uma pessoa que vem de Arzila pode ir diretamente até à Praça de 25 de Abril e aí apanhar uma das múltiplas linhas que fazem a distribuição nos restantes espaços do centro da cidade. E portanto, temos aqui para cada eixo suburbano, foi desenvolvida uma lógica de distribuição dessas linhas pelo centro, que eu tenho todo o gosto em vos apresentar em maior detalhe, se assim entenderem, mas o que não se justifica. Portanto, cada uma destas imagens representa a vinda, por exemplo, esta linha aqui, só para mostrar como é que a organização, corresponde ao eixo de Tolvim dianteiro, ou seja, as linhas que vêm pela estrada de Tolvim e que entram no centro da cidade aqui neste ponto, e, portanto, como é que se propõe que elas se organizem? Se repararem, a ideia é que haja um conjunto de linhas que seja dirigida para terminar no hospital e um segundo conjunto de linhas que seja dirigido para vir para a zona da Praça 25 de Abril e depois do Polo 2 da Universidade. E, portanto, há sempre uma lógica de que estas linhas suburbanas acederem aos principais pontos e interfaces do centro da cidade. E julgo que já falei demais. A professora Ana tinha-me dito para não falar mais de meia hora, mas eu peço desculpa.
Acho que falei um bom bocado mais do que isso. Muito obrigado, boa tarde.